A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é diminuir o brilho da imagem para o efeito poder se sobressair mais. Então eu vou diminuir aqui praticamente tudo, ou tudo mesmo. Vou apertar OK. Agora eu também vou diminuir a vibração das cores. Eu quero que as cores fiquem mais fracas do que estão aqui. Então isso a gente faz aqui em imagem, ajustes e vibratilidade. Vou diminuir aqui só um pouquinho, beleza? Agora prestem atenção, galera. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é criar formas geométricas. Nós vamos contornar todas as partes que a gente quer que tenha um efeito. No caso, vai ser os dois sapatos aqui, os detalhes do sapato, essas listras pretas aqui nas laterais dos dois sapatos, o símbolo da Nike e também essas bolinhas pretas aqui na parte de cima do tênis. E essas formas geométricas e contornos nós vamos fazer com a ferramenta caneta, tá bom? É muito importante que quando você selecionar a ferramenta caneta, que aqui em cima você mude de forma para demarcador, tá bom? É muito importante que você faça isso, pois aí você tem um controle maior sobre o efeito. E outra coisa que é muito importante também você fazer é criar uma camada para cada parte do efeito que a gente for fazer. Então, nós vamos ter uma camada aqui para as listras pretas nas laterais do tênis. Vamos ter uma camada aqui para o símbolo da Nike e também camadas aqui para as bolinhas na parte de cima, tá bom? Beleza, então já vou aqui criar uma camada em branco e já vou começar aqui a primeira parte. Beleza, terminei aqui de fazer o contorno, agora eu vou apertar com o botão direito em cima dele, vou aqui clicar em criar seleção, beleza. Agora o que eu vou fazer é preencher toda essa seleção ou com a lata de tinta ou com o pincel na cor branca, tá bom? Então eu vou aqui na lata de tinta mesmo e vou preencher tudo com a cor branca. E beleza, já terminamos aqui a primeira parte, agora é só fazer o resto. Beleza, terminamos. Vocês percebem que aqui nas camadas nós temos uma camada para cada parte que a gente fez. E o que a gente vai fazer agora é desfocar essas formas geométricas, tá bom? Justamente para dar a impressão que essas partes brancas aqui sejam partes realmente do tênis, entendeu? Para não ficar muita diferença entre o vetor que a gente fez e a imagem. Então eu vou aqui nas ferramentas. E aqui nós temos a ferramenta desfoque, tá bom? Aqui em cima, na barra de propriedades, eu vou colocar a resistência, no caso a opacidade desse desfoque, em 50% mesmo. E agora é só eu passar por cada uma das formas geométricas que eu fiz. Bom, feito isso, galera, eu vou vir aqui nas camadas, vou selecionar todas as camadas que a gente criou. Vou criar um grupo com todas elas, tá bom? Depois disso eu vou apertar duas vezes sobre o grupo e agora eu vou adicionar aqui um brilho externo, beleza? Aqui nas cores eu vou adicionar aqui esse verde, mais ou menos aqui um verde azulado bem clarinho. Vou apertar OK. Aqui na opacidade eu vou aumentar bastante, vou deixar aqui mais ou menos em 70%, 75%. E vou diminuir muito o tamanho. Vou deixar aqui o tamanho mais ou menos em 4 pixels, beleza? Vou apertar OK. Agora eu vou duplicar esse grupo que eu fiz. E ainda aqui no primeiro grupo, eu vou apertar duas vezes de novo. E a única coisa que eu vou alterar aqui é aumentar o tamanho do brilho, tá bom? Vou aumentar bastante esse tamanho. Vou deixar aqui em mais ou menos 50, 40, 45, 50 pixels. E vou diminuir a opacidade. A opacidade eu vou deixar aqui em 40, 45 também. Beleza, eu vou apertar OK. Beleza, agora para finalizar nós vamos criar aquele efeito como se a parte de dentro do sapato estivesse brilhando. Então prestem bastante atenção que essa parte é um pouquinho mais delicada. Então eu vou criar aqui uma camada em branco. Vou selecionar de novo aqui a ferramenta caneta. E agora eu vou selecionar essa parte aqui da abertura do tênis, tá bom? Não precisa ser uma seleção perfeita, mas o importante é que você selecione bem aqui essa parte da abertura. Então vamos lá. Beleza, terminei aqui a seleção. Agora eu vou clicar aqui no pincel e selecionar a mesma cor que a gente utilizou no efeito, tá bom? Vou deixar aqui nesse azul bem puxado para o verde. Vou apertar OK.
E agora eu vou passar esse pincel aqui dentro da seleção, mais ou menos nessa parte, para dar o efeito como se ele estivesse saindo da parte de dentro, tá? Olha que legal. Beleza, eu vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. Calma que não vai ficar assim, daqui a pouco a gente vai consertar. Vou criar aqui outra camada em branco, vou selecionar novamente a ferramenta caneta e agora eu vou fazer no outro par do tênis. Beleza, o que eu vou fazer agora vai ser desfocar os pincéis para a gente poder retirar essas linhas aqui nas extremidades, tá bom? Então eu vou aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vou deixar aqui numa numeração bem baixa, mais ou menos no número 5, eu acredito que tá bom, vou apertar OK. E aqui no pincel da esquerda eu vou fazer a mesma coisa, desfoque e desfoque gaussiano. Vou deixar aqui também no número 5. Beleza. Agora eu vou só aumentar um pouquinho esses pincéis, para não ficar também com muita diferença, tanto da direita como da esquerda. E beleza, agora eu vou selecionar os dois pincéis, tá bom? Tanto da direita como da esquerda. E vou mudar o modo de mesclagem dos dois para luz indireta. Agora eu vou duplicar esses dois pincéis e vou mudar o modo de mesclagem que a gente mudou de luz indireta. E agora eu vou colocar em cor mais clara, tá bom? Vou diminuir a opacidade deles, vou colocar aqui mais ou menos em 60%, eu acredito que tá bom. E beleza. Agora para finalizar eu vou criar outra camada em branco. E agora eu vou adicionar o pincel, no caso o brilho, fora do sapato, justamente para dar a impressão que o sapato, tanto a parte de dentro como a parte de fora, está brilhando, tá bom? Então eu vou mudar aqui o modo de mesclagem dessa camada em branco que eu criei para luz indireta e vou adicionar esse pincel exatamente aqui, tá bom? Vou adicionar aqui também perto do símbolo da Nike e um pouquinho aqui no meio do sapato. Vou diminuir só um pouquinho dessa opacidade para não ficar tão forte. E tá aí, galera, para ficar ainda mais legal, eu vou criar outra camada em branco. Vocês percebem que aqui nas camadas tá uma bagunça, tá bom? Mas eu não vou me preocupar com isso agora. É justamente para vocês verem que todo esse efeito aqui, ou na verdade a maior parte deles, é tudo um jogo de pincéis, tá bom? Então eu vou diminuir bastante esse pincel. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou diminuir. E agora eu vou criar umas bolinhas aqui saindo da parte de dentro do sapato, para dar aquele ar como se fosse alguma coisa mágica ou coisa parecida, tá bom? Não tem muito sentido não, mas o que importa é o resultado final, tá bom? Eu ainda posso diminuir mais ainda o brilho da imagem de fundo para o efeito ficar ainda mais legal. Vou diminuir aqui só mais um pouquinho para -20 e beleza. E tá aí, galera, esse é o nosso resultado final.